Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos iniciando mais um programa da nossa leitura orante da Palavra de Deus, ou Lexio Divino. Nos encontros anteriores, nós expusemos os passos do método de oração que nós conhecemos como leitura orante da Palavra de Deus. E aí, certamente, você ouviu, né, e viu a exaustão que a gente repetiu tanto. O primeiro passo que é a leitura, o segundo que é a meditação, o terceiro que é a oração, o quarto que é a contemplação e também aquilo que é necessário como pré-requisito e as consequências depois que a gente faz os 4 passos. A partir de hoje, nós queremos, cumprindo aquilo que a gente tinha dito, fazer uma espécie de introdução geral às Sagradas Escrituras para ir aos poucos, né, fornecendo, nós chamamos de instrumentos, que a gente possa fazer a leitura correta da Bíblia, trazê-la para a nossa vida, tirar os frutos do Espírito presente nela, que a gente possa viver, praticar e o livro santo, a palavra de Deus, nos ensina. E, pois bem, quando a gente falava do primeiro passo, que é a leitura, a gente dizia que eram 3 níveis importantes que a gente precisava compreender bem. Era o nível teológico, quer dizer, o que Deus quer dizer para nós através daquele texto. O nível histórico, conhecer a história por trás do texto, conhecer a realidade. E o primeiro, na verdade, que eu estou invertendo a ordem, que era o nível literário, quer dizer, conhecer aquele texto, aquela palavra como literatura. Nós queremos contar, de um modo particular, hoje, esse nível literário, quer dizer, conhecer a Bíblia como literatura. Na verdade, a Bíblia não é o livro santo. Na verdade, a Bíblia é uma coleção de livros. A própria origem da palavra Bíblia vem exatamente de um termo grego, e exatamente como é em português, né? Biblia. Desse jeito se escreve a palavra em língua portuguesa, é a mesma palavra grega. Escrita diferente, é claro, né? Caracteres gregos. Mas é Biblia, que quer dizer coleção de livros. Tá? A Bíblia Católica é uma coleção de 73 livros. 73 livros divididos aí em 2 grandes partes. Nós conhecemos bem, né? O Antigo Testamento, com uma subdivisão peculiar, e o Novo Testamento, também com uma subdivisão, uma espécie de organização. Então, trata-se de conhecer, nesses encontros agora, a Bíblia como literatura. Queria conhecer mais a forma. Nós não vamos olhar o conteúdo. O que Deus quer dizer, aquele nível teológico. Não é tanto isso. Nem tampouco a história por trás de cada livro. Não, nós queremos conhecer a Bíblia como literatura, como livro. Esses 73 livros nós temos em mãos. Nós temos em mãos uma biblioteca. E aqui atrás de mim, como vocês podem ver, uma biblioteca, uma coleção de livros. Pois nós temos na Bíblia uma coleção de livros, mas reunidos num só livro. Uma grande Bíblia. Tem, portanto, 73 livros. E tem uma coisa que, inclusive, a tarefa de casa para hoje, né? Alguém já até me mostrou, mandou uma mensagem dizendo, olha, está aqui o dever de casa. Muito bem feito. Eu pedi para a gente olhar, vocês olharem, eu estou usando, vou usar como referência sempre, nossa leitura orante, a Bíblia, tradução da CNBB, está disponível aí na nossa loja, a loja Devociones, né, na Secretaria Paroquial, e é uma nova edição, na verdade, né, com a edição semiluxo. Aqui, uma edição especial que foi feita, não a Bíblia, né, mas o encarte, né, vocês podem ver, tem a ver com quando a São Luís completou 400 anos, e aí a Arquidiocese mandou fazer um encarte particular, contando um pouco a história da Arquidiocese. Muita gente, certamente, na nossa paróquia comprou. Na época, nós compramos 2.000 Bíblias dessas, e todas elas saíram, né, que essas pessoas adquiriram. Então, certamente, muita gente tem essa Bíblia em casa. Então, tanto essa quanto a nova edição, que é, né, avermelhada, com semiluxo, veio com esse formato exatamente para
usar a Bíblia realmente na igreja, né? Então ela vem com a mesma cor dos livros litúrgicos. Podem ver que é isso. Então, eu vou usar como referência a Bíblia, tradução da CNBB. E logo no começo, aí nós temos um índice. Eu sei que a imagem não vai ficar clara, né? Aqui, mas vocês podem ver, vocês têm a Bíblia em mão. Temos aqui, né, no meu lado esquerdo, o índice aqui com todos os livros na ordem em que eles estão na Bíblia. Nós chamamos esta ordem de ordem canônica. Digo ordem canônica porque existe uma outra ordem que é chamada de ordem cronológica. Qual é a diferença da ordem canônica à ordem cronológica? A ordem canônica é a ordem, a disposição dos livros como se encontram hoje nas nossas Bíblias. Todas as Bíblias católicas, as edições católicas, elas trazem a mesma ordem. Primeiro vem o livro do Gênesis, depois o Êxodo, depois o Levítico, depois o livro dos Números, depois o Pentateuco. Essa ordem é comum também a outras Bíblias. Por exemplo, estou falando de outras Bíblias, me refiro à Bíblia protestante, que em parte segue a mesma ordem, mas em algum momento tem uma ordem um pouquinho diferente. E, sobretudo, me refiro à Bíblia judaica. Temos 3 Bíblias, vejam só. A Bíblia judaica, que é a primeira, a Bíblia hebraica, a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A diferença entre elas, tanto em quantidade de livros, como também na organização dos livros, na ordem canônica dos livros. Eu digo, então, ordem canônica é a ordem, dizendo, a disposição dos livros sagrados, como eles estão hoje. Você pega aqui o índice e você tem, né, a disposição dos livros, um depois do outro. Nessa disposição aqui, o primeiro livro é o Gênesis, do Antigo Testamento, o último do Antigo Testamento é Malaquias. O primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus e o último é o Apocalipse. Então tem essa ordem canônica. Quando eu falo de ordem cronológica, é diferente. A ordem cronológica tem a ver com o tempo. Então, quando é que nasceu o livro tal? Ou seja, quando é que foi escrito o Evangelho de Mateus? Só para dar um exemplo. Quando é que foi escrito o Evangelho de Marcos? Quem vem primeiro na ordem? Quer dizer, qual foi o livro escrito primeiro? Foi Mateus ou foi Marcos? Ou foi Lucas? Ou foi João? E se a gente compara com as cartas de São Paulo? O que veio primeiro? O que surgiu primeiro? O que foi escrito primeiro? Foram os evangelhos ou foram as cartas de Paulo? E entre as cartas de Paulo, ele não escreveu todas de uma vez só. Então, ele escreveu primeiro uma, depois outra e assim sucessivamente. Qual foi a carta que ele escreveu primeiro? Essa, inclusive, é uma pergunta de gincana bíblica, né? Qual é o primeiro escrito do Novo Testamento? E aí, quem sabe a resposta vai dizer, foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Vejam bem, essa é a ordem cronológica. Mas na Bíblia a Bíblia não segue a ordem cronológica. A Bíblia segue uma outra ordem. Nós chamamos, então, de ordem canônica. A ordem. E tem outros critérios, é claro. Mas, então, claro que no estudo depois, né, quando a gente vai ler cada livro, a gente vai datar. O Evangelho foi escrito no ano tal. Esse outro foi escrito no ano tal. E aí a gente pode fazer, à medida que a gente vai estudando, a gente vai organizando, né, mentalmente, porque de fazer isso por escrito, fazer uma nova lista, se você quiser para o seu estudo, para não esquecer, pode, à medida que a gente vai falando, né, ao longo do tempo, vai fazendo assim uma ordem cronológica da Bíblia. Seria até interessante, né, ter um trabalho assim. Uma ordem cronológica da Bíblia. Colocar os livros na ordem que foram escritos. Seria algo bem interessante. Então, só para citar o exemplo da ordem cronológica do Novo Testamento. Se a gente fosse colocar, então, o Novo Testamento na ordem cronológica, não na ordem canônica, como está aqui, a gente deveria começar assim. Primeiro livro, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Depois, outras cartas de Paulo. E, finalmente, ali os evangelhos. Aí, só para dar um exemplo. Dizer que a ordem cronológica realmente é diferente da ordem canônica. Então, sintetizando. A ordem canônica é o modo como os livros estão dispostos hoje na nossa Bíblia. Quando a gente vai no índice, então a gente vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e assim sucessivamente. Então, para nós importante agora, é claro, né, é saber mais ou menos a ordem, o lugar, a posição do livro. E porque,
claro, quando a gente quer falar de citação bíblica, né? Nessa introdução, porque a pergunta é sobre a citação bíblica. A citação bíblica são todas essas passagens que a gente tem sempre uma referência, né? Existe um modo muito próprio de fazer a citação. Diferente, vejam, um livro bíblico a gente cita de um modo particular. A gente cita o livro abreviado e a abreviatura dos livros, para todos eles tem uma abreviatura, viu? Todos os livros bíblicos. Existe um padrão mesmo. Então, existe um padrão da Igreja Católica no modo de citar livros bíblicos. Esse padrão ele pode variar um pouquinho de país para país, viu? No Brasil a gente tem um padrão. Então, todas as Bíblias católicas seguem o mesmo padrão. Todos os livros litúrgicos seguem o mesmo padrão, que é o padrão católico de. E uma primeira coisa que a gente faz, olha, embora isso possa ajudar, né, e realmente aparece aqui nos livros, a gente tem página, né? O livro do Gênesis começa na página tal. Certo? Antes de começar os livros bíblicos, realmente a gente tem introduções, né? Uma introdução, às vezes, ao livro, uma introdução geral, e a CNBB tem isso. Então, ajuda um pouco a situar, né, aquele que está iniciando na leitura da Bíblia. Eu faço esse parêntese, viu? Estou falando aqui para iniciantes. É claro que há muita gente que nos acompanha aqui da nossa igreja, a gente está assistindo agora, já tem uma boa iniciação bíblica, né? Já manuseia a Bíblia há muito tempo. Então, para quer dizer, uma espécie de revisão. Mas eu estou pensando aqui no iniciante, aquele que ainda não tem ainda prática, ainda não sabe manusear a Bíblia, que talvez não teve a oportunidade de ter isso. Então, estou falando para você, tá? Que está iniciando. Quem já é iniciado, me ajude, contribua e interceda, né, por este trabalho. Importante. Então, para quem está iniciando, queria dizer, então citar a página pode ser interessante, claro, né? Mas não é o melhor modo de citar, né? Vejam bem, por dois motivos. Primeiro, que a gente pode estar numa igreja, vamos citar um exemplo concreto, né? A gente está na igreja fazendo um estudo, 300 pessoas. E ali, claro, nem todo mundo tem a Bíblia CNBB. Tem gente que tem a sua Bíblia. Tem gente que gosta da Jerusalém. Eu, por exemplo, uso muito a Jerusalém para estudo, né? Mas tem gente que gosta da Bíblia pastoral por causa da linguagem, que é mais simples, etc. Tem gente que já usa uma Bíblia diferente por ter a letra maior. Então, alguém, né, que já passou dos 40, como é o meu caso, já precisa de um óculos, né, para auxiliar, às vezes, na leitura. E há aqueles que, mesmo usando o óculos, ainda assim a letra é muito miudinha, né? Então fazem preferência de uma Bíblia maior, de uma letra maior. E normalmente a CNBB não tem ainda, né? Então vai pegar uma outra edição. Então você tem ali numa assembleia 7, 10 Bíblias diferentes. Aí alguém diz, olha, vamos abrir a Bíblia na página tal. Muito bem, só que a página tal, na Bíblia da CNBB, não corresponde à mesma página. Claro que não vai corresponder ao mesmo livro, ao mesmo capítulo, ao mesmo versículo, em outra tradução. Então, por isso que a Igreja Católica usa esse padrão, viu? No mundo inteiro. Isso é interessante porque a Bíblia, quer dizer, há católicos no mundo inteiro. Você lá escreve alguma coisa, né? Então, quer mandar uma mensagem para alguém e você faz uso de uma citação bíblica, então você não vai dizer a página. Porque, sei lá, se tem a sua mensagem ficou tão bonita que alguém compartilha com o mundo inteiro, fica famoso. E aí, se a pessoa quiser saber que texto você usou, a página não vai servir. Tem que ser a citação. E a citação, não importa a língua, não importa em que país você esteja, que tradução que você tenha usado, não importa se é Jerusalém, CNBB, tradução ecumênica ou pastoral, ou Bíblia do Peregrino, ou Ave Maria, não importa. A citação será sempre a citação. Por isso a importância da gente saber como citar um texto bíblico e, sobretudo, como encontrar um texto bíblico. Então, o modo de citar é esse. É o livro, de maneira abreviada, e aí na tradução da CNBB, lá no final da Bíblia, depois do Apocalipse, nós temos ali naquelas páginas mais grossas, né? Temos ali caderno de mapas bíblicos e quadro cronológico. Já na página seguinte, a gente tem um índice alfabético, e aí, quer dizer, na minha mão direita, né? O índice alfabético, e ali os livros estão abreviados. Aqui eles estão abreviados por ordem alfabética. Então, aqui o primeiro vai ser Abdias,
e o último vai ser Zacarias. Veja bem, isso aqui não é nem ordem cronológica, nem ordem canônica. É ordem alfabética, quer dizer, de A a Z. Tá bom? Mas aqui você tem, portanto, as abreviaturas para cada livro. Eu convido você a consultar, se ainda não sabe, claro, né? Consultar, memorizar. Qual é a abreviatura de Abdias? Vai ver logo, né? AB. Qual é a abreviatura de Gênesis? Aí, GN. Qual é a abreviatura de Mateus? Aí está lá, MT. Então, o modo para abreviar é muito simples. Você pega duas letras ou mais, né? Às vezes tem 3 letras, do livro, e a primeira vem em maiúsculo e as outras em minúsculo. Por exemplo, Mateus, o M é maiúsculo e o T é minúsculo. Então, esse é o modo de citar. Não são as duas maiúsculas e nem as duas minúsculas. Uma maiúscula é a primeira sempre, e a outra ou outras que vierem serão escritas em letras minúsculas. É o caso, por exemplo, de Coríntios. Nós temos um C grande, maiúsculo, o O e o R, minúsculo. Certo? Certinho. Pois bem, então a gente já sabe que para fazer uma citação bíblica, preciso abreviar o livro. Isso vale para todos os livros da Bíblia. Um cuidado. A gente tem, no livro do Antigo Testamento, nós temos livros que são duplos. Por exemplo, nós temos 2 livros de Samuel. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Temos primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Temos primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas. Nestes casos, é preciso colocar também um número. E quando você se refere ao primeiro livro de Samuel, para abreviar, você vai colocar 1, S maiúsculo, M minúsculo. Está subentendido, então, abreviado, na verdade, o primeiro livro de Samuel. Se for o segundo livro de Samuel, é a mesma coisa. Você coloca o 2 na frente, o S e o M. Então, segundo livro de Samuel. Faça o mesmo para o livro dos reis. Quando se tratar do primeiro livro dos reis, então bote 1, R, S. Isso significa primeiro livro dos reis. Mesma coisa com o segundo livro dos reis. Livro das crônicas, aí cuidado, viu? Porque crônicas vai parecer muito com Coríntios, né? A gente costuma muito errar, confundir um com o outro. Então, primeiro livro das crônicas, a abreviatura é assim, 1, T maiúsculo, R minúsculo. Então, e essa abreviatura é de primeiro livro das crônicas, TR apenas. E o segundo livro das crônicas é o 2 e o CR. E aí, eu já falei de Coríntios, né? Nós temos no Novo Testamento também livros que são duplos, né? Tem 2 cartas aos Coríntios, 2 cartas a Timóteo, 2 cartas aos Tessalonicenses. Então, de novo, tem que tomar o cuidado, né? Tem que ter o cuidado de colocar a numeração antes. No caso de Coríntios, é 1, T maiúsculo, O-R. Então, 1 cor. Segundo livro, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, é do 2, né? Algarismo. E aí o cor. Tá? É isso. Então, nós já sabemos que para citar um livro, é preciso citá-lo de uma maneira abreviada, de forma abreviada. E a abreviatura você encontra, se não sabe ainda, lá no final da Bíblia da CNBB, de todos os livros. O que mais é preciso para citar? Aí, a tarefa de casa, que era olhar sempre nas páginas iniciais, tem essa introdução, né? E logo depois do índice, de ordem canônica, nós temos notas introdutórias. Essas notas introdutórias, eu vou falar delas mais para frente, porque realmente elas estão aqui, mas elas supõem bastante conhecimento, né, dessa parte da literatura bíblica. E aos poucos a gente vai falando disso. À medida que a gente vai crescendo aqui no conhecimento, digo, a aquisição mesmo de informações, vai explicando depois até o final do nossa leitura orante, né? Deus saberá quando é, nós não sabemos ainda. A gente terá compreendido bem essas abreviaturas. Então, essas notas introdutórias a gente pula por enquanto. Quando for necessário, eu vou explicando. E aí nós temos ali modo de citar. Aí eu falei das pontuações, né? Que para citar uma passagem bíblica, a gente usa as pontuações. Vírgula, usa o ponto e vírgula, usa um hífen. No encontro passado eu falei de traço pequeno, né? Eu queria dizer hífen. E o traço grande que nós chamamos de travessão, né? Essa diferença. O hífen é o traço pequeno e o travessão é o traço grande. Em português é o hífen.
o traço pequeno que eu chamei, e o traço grande, exatamente o travessão. Então, para que servem essas pontuações? Veja bem, então, para citar um livro, a gente precisa abreviar o livro, e aí, claro, toda a Bíblia está organizada em capítulos e versículos. É claro, né? Você, ao abrir a Bíblia, você já vê logo lá um número grande. A gente pega o livro do Gênesis, e aí a CNBB está bastante evidente, né? Coloca bem grande o número, né? Capítulo. Aqui, logo no primeiro capítulo tem um bem grande, em caixa alta mesmo, né? E em negrito ainda. O capítulo está bem destacado. Esse é o capítulo e depois a gente olha dentro do texto, um pouquinho menor, tem vários números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses são os versículos. Então, toda a Bíblia está organizada assim, em capítulos e versículos. O capítulo é o número grande e os versículos são os números menores. Essa é a segunda informação. O livro abreviado e aí citar o capítulo. Essas pontuações, então, elas vão nos ajudar a, às vezes, separar, a unir, a pontuar. E a finalidade dele. A vírgula. A finalidade da vírgula, você certamente já leu aí, né? Nós temos, vamos pegar o próprio exemplo da Bíblia da tradução da CNBB. Nós temos J-O, então J maiúsculo e o O minúsculo. É a abreviatura do Evangelho de João. E nós temos 1, esse primeiro número é sempre o capítulo, aí vírgula, e depois um segundo número, no caso, João 1,1. Então, para que serve a vírgula? A vírgula serve, não tem como errar, para separar, viu? Capítulo do versículo. Então, para dois números. Se a gente não tivesse a vírgula, a gente teria 11. O que é 11? 11 seria um capítulo, né? No caso. Então, como a gente tem a vírgula no meio, significa que o primeiro número é o capítulo e o segundo número é o versículo. Nesse caso, então, a citação é a seguinte. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Então, a vírgula separou o versículo do capítulo. Certo? E depois nós temos mais outra, nós temos agora a vírgula e temos também o hífen. É a citação seguinte. Nós temos MT 5,3 hífen 12. Tem MT é a abreviatura de Mateus. O 5 nós já sabemos é o capítulo, é o que vem primeiro, né? Logo depois da abreviatura, o livro vem o capítulo. E depois os versículos, ou outros capítulos. Compreendendo isso. Bem, a vírgula a gente já sabe que separa, então, o versículo do capítulo. Nós temos o capítulo 5, o versículo é o versículo 3. E aí vem o hífen. Depois outro número, o versículo 12. Qual é a função do hífen? A função do hífen é juntar. O hífen, isso vale não só para o hífen, vai valer também para o travessão, com uma diferença entre eles que eu vou explicar no travessão. Então, hífen e travessão indicam leitura contínua, do versículo tal até o versículo tal, do versículo X ao versículo Y. No nosso caso aqui, do versículo 3 até o versículo 12. Ou seja, tudo que está entre o 3 e o 12, você vai ler, o que significa leitura contínua. Então, o hífen serve para unir o versículo tal ao versículo tal. Você lê tudo o que há entre eles, incluindo os dois. Você começa no versículo 3 e só vai parar no versículo 12. É para isso que serve o hífen, para unir o versículo tal ao versículo tal. Vejam bem, o hífen une versículos. Fique bem claro. O hífen une versículos, do versículo tal ao versículo tal. E depois nós temos o ponto. Aí vamos para a citação seguinte. Nós temos como exemplo Lucas, quer dizer, nós temos o L e o C, L maiúsculo, C minúsculo, é a abreviatura de Lucas. Então, LC, aí o número 3, já sabe que esse primeiro número é sempre o capítulo. Aí temos uma vírgula, significa que a seguir vem o versículo. É o versículo, no caso aqui, versículo 1. Aí temos um ponto, ponto 7. Então, a citação é essa. Lucas 3,1.7. Pergunta é, para que serve o ponto? Bem, o ponto serve para pontuar. Ponto quer dizer pare, né? Na língua portuguesa a gente tem ponto, continuando,
e o ponto parágrafo, e ainda o ponto final, que acabou tudo. Então, ponto quer dizer pare. Então, quando você tem aqui a citação, Lucas 3, é o capítulo, vírgula, e versículo 1.7. Ou seja, você vai ler o versículo 1, parou, e vai retomar lá no versículo 7. Vejam que é diferente do hífen, que indica leitura contínua. Ponto quer dizer pare aqui e continue lá no versículo seguinte, onde está indicado. Neste caso, então, você pega o capítulo 3 de Lucas, aí você vai ler o versículo 1, aí tem um ponto, depois o 7. Você vai ler na prática 2 versículos. Você vai ler o versículo 1, logo depois do capítulo 3, né, depois da vírgula, e, onde está indicado pelo ponto, o versículo 7. Então, são 2 versículos. Certo? Depois, então, nós temos o travessão. O travessão, esse talvez, às vezes parece exige um pouco mais de atenção de nossa parte. É menos frequente, viu? Em geral, a gente tem citações só de versículos. O travessão, lembra que eu falei ainda há pouco? Assim como o hífen, o traço serve para unir. O hífen une versículos. De versículo tal a versículo tal. O travessão, ele vai unir capítulos ou livros. Então, para que serve o travessão? Para unir, quer dizer, para dizer leitura contínua de mais de um capítulo, ou no caso, de mais de um livro. Vamos supor que eu passo como tarefa para o próximo encontro. Olha, vocês vão ler de Gênesis, travessão, Deuteronômio. Significa que vocês vão ter que preparar o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro do Levítico, o livro dos Números e o livro do Deuteronômio. É isso eu citaria desse modo. GN, né, G maiúsculo, N minúsculo, travessão, então D e o T, que é a sigla do Deuteronômio. Quer dizer, você vai ler de Gênesis até Deuteronômio. Uma boa tarefa, né? Mas não é ainda não. Não é o próximo encontro ainda não, mais para frente. Então vamos lá, vamos ao exemplo citado aqui na Bíblia da CNBB. Nós temos Marcos, veja, Marcos capítulo 1, versículo 16, aí você tem um travessão, aí você tem 8,26. Lembra que a vírgula separa capítulo de versículo? Então, se você tem duas vírgulas dentro de uma mesma citação, significa então que você vai ter mais de um capítulo diferente. Retomando, você tem Marcos 1,16. Aí tem um travessão, aí tem Marcos 8,26. Esse número, depois do travessão, número 8, depois tem uma vírgula depois dele, significa que ele é o capítulo. Então, fica como critério, né? Toda vez que você encontrar um número, ou dois números, né, no mínimo, separados por uma vírgula, significa que o primeiro número é um capítulo e o segundo número, ou outros números, são versículos. Neste caso aqui, nós temos capítulo 1 e o versículo 16. Aí um travessão, capítulo 8 e versículo 26. O travessão, não esqueça, serve para unir, não para separar, para unir. Significa, então, que você vai ler capítulo 1, iniciando no versículo 16, e só vai parar a leitura quando chegar no versículo 26 do capítulo 8. Ou seja, tudo que está entre o versículo 16 do capítulo 1 e o versículo 26 do capítulo 8, você vai ler. Tudo que está entre eles. Tá? Então, travessão é isso. Serve para unir capítulos de livros ou livros inteiros. Um exemplo, talvez o exemplo do travessão, um pouquinho mais complexo. Veja bem. Que, né, conjuga vários elementos. É Marcos, é a citação seguinte. É Mateus, aí você tem, né, MT, aí tem o capítulo 1, aí tem o 1, né, aí tem a vírgula, aí tem o 1 de novo, ponto 25, aí traço 2,4. Tem muitas pontuações. Temos a vírgula, temos o ponto e temos o travessão. Significa, então, nós temos, de novo outra vírgula, viu? Repito, nós temos uma MT,
Temos o 1, aí a vírgula, aí 1,25, travessão 2,4. Repetindo, né? Se a gente tem duas vírgulas, significa que a gente vai ter no mínimo 2 capítulos. A vírgula sempre separa capítulo de versículo. Não importa a posição onde estiver. A vírgula vai separar, só se usa a vírgula para separar capítulo de versículo. Melhor, o versículo do capítulo. Né? Desse jeito. Então, nós temos aqui duas vírgulas, quer dizer que temos 2 capítulos diferentes. Certo? Temos o ponto, quer dizer que em algum momento a leitura vai ser interrompida. E temos um travessão, quer dizer que em algum momento essa leitura vai ser contínua. Então, como é que ficaria essa leitura aqui? Evangelho de Mateus, capítulo 1, e você vai ler o versículo 1, e você para. Busca com o olhar vai lá para o versículo 25. Então, o versículo 2 você não lê, nem o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6, nem o 7, nem o 20º, nem o 21º, nem o 22º, nem o 24º. Vai ler o 25º versículo. Você vai ler o capítulo 1, somente o versículo 1, e depois pula para o 25. Aí, quando chega no 25, você vai direto. Não lembro agora se tem mais do que isso, né? Vou até olhar aqui, dar a informação correta. Vou no Evangelho de Mateus olhar e vai ter mais do que isso. Não tem não, exatamente. Então, você leu, eu vou ler a citação para você, vai ficar muito claro, olha só. Ora, Mateus 1. Mateus 1, deixa eu buscar de novo, para não me perder. Mateus 1, aí versículo 25, até o versículo 4 do capítulo 2. Eu vou ler aqui direto para você acompanhar aí, tá? Então, Mateus 1 diz assim: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora eu pulo tudo que vem. Lá na citação tem ponto, tem 1,25. Então, eu deixo tudo aqui de lado, pulo, eu fiz uma pausa, né, e vou retomar lá onde está o versículo indicado, que é o versículo 25. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Depois que Jesus nasceu na cidade de Belém, da Judéia, na época do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Não lembro mais onde é que parava. Até o versículo 4, exatamente. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo para perguntar-lhes onde o Cristo deveria nascer. Pronto, acabei aqui a leitura. Então, essa é a leitura daquela citação. Mateus 1,25, travessão 2,4. Seria isso, né? Mateus capítulo 1, versículo 1 e 25 até o capítulo 2, versículo 4. Certo? Entendido? Perfeito. Agora, falta ainda uma pontuação, né? Que é o ponto e vírgula. Para que serve o ponto e vírgula? O ponto e vírgula é fácil, né? Eu diria. Quantos outros também, né? O ponto e vírgula serve para separar capítulos. Separar, entenda, viu? Você estava falando do travessão que serve para unir capítulos. O ponto e vírgula serve para separar capítulos. Aí nós temos como exemplo Mateus, quer dizer, MT, né? 4,16. Mateus capítulo 4, versículo 16. Aí tem ponto e vírgula. Aí tem depois 14,12. Aí travessão 18,22. Ou seja, vejam que não foi repetido Mateus, foi colocado somente um ponto e vírgula. Quer dizer, porque está subtendido, estamos falando do mesmo livro. Tá? Então, você aqui cita Mateus 4,16, ponto e vírgula, 14,12, travessão 18,22. Então, são duas citações diferentes. Uma é Mateus 4,16, a outra é Mateus 14, né,
até o capítulo 18, é bastante longa. Então, não se repetiu Mateus porque está citando dentro do mesmo livro. Então, o ponto e vírgula serve, a dica, né, para separar capítulo de capítulo. E nós temos, então, duas citações. Se você quiser, né, para fazer mais de uma citação, quer citar, sei lá, a parábola do semeador que a gente tem falado, né? Você tem Lucas 8, aí tem, mas também você pode botar Lucas 8, 4 a 8, ponto e vírgula. Mateus, capítulo 13. Marcos, capítulo 3, sei lá, não lembro agora se é isso mesmo. Então, ponto e vírgula se usa isso. Para separar, então, mais de uma citação de capítulos diferentes, né? Separar capítulos diferentes, livros diferentes, você usa o ponto e vírgula. Pode colocar o que. Se for capítulos dentro de um mesmo livro, você não precisa repetir a abreviatura do livro, no meu caso aqui. Se você quiser fazer, por exemplo, Deus está no meio de nós, entendeu? Deus conosco. Aparece lá no Mateus capítulo 1, tem uma citação que eu não sei de cabeça, o ponto e vírgula, aí vai lá para Mateus 18, de 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Aí, mas aparece depois uma outra citação, aí você põe ponto e vírgula, vai lá para Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos, 28, 20. Então você fez, você não precisa nesse caso aqui, ó, as 3 citações são de Mateus. Você coloca só a primeira abreviatura, MT, ponto. Né? O MT sem ponto, perdão, não tem ponto, viu? Esse ponto aqui não tem nada a ver. Então, é MT, aí o capítulo 1, ponto e vírgula, capítulo 18, ponto e vírgula, capítulo 28. Sem precisar repetir MT, você vai entender que se trata do mesmo livro. Claro que se for um livro diferente, você precisa também colocar o livro abreviado ali. Tá certo? É assim que a gente faz uma citação bíblica. Tá claro? Ainda não é tudo, viu? E hoje eu acho que eu vou parar por aqui mesmo. A gente assimilar bem. O conselho que eu dou hoje, agora, é que você pegue essas citações, já aprendeu a ler a citação. Então, leia a citação, como está aqui, né? Memorizar mesmo, né? Recordar isso. Para que serve a vírgula? E perguntar mesmo. Feche os olhos, tira a Bíblia de perto. Para que serve a vírgula? Para assimilar isso na cabeça. A vírgula serve para separar o capítulo do versículo. Para que serve o hífen? O hífen para unir versículos. Somente versículos. Para que serve o travessão? O travessão também é para unir, mas unir capítulos, mais de um capítulo, vários capítulos, ou livros, né? De um livro e outro livro. Pode ler de Mateus, por exemplo, MT, travessão, João. Você vai ler tudo que está entre os dois incluídos. Ou seja, os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Para que serve o ponto? Ponto quer dizer ponto. Quer dizer, leitura solta, individual. Você lê, você começa em geral, o ponto nunca vem. Por exemplo, você não vai encontrar assim uma citação 1, por exemplo, né? Mateus 1.3. Não vai encontrar, isso não existe. Vai encontrar Mateus 1, que é o capítulo, vírgula 3. Aí depois desse vírgula 3, aí você pode encontrar um ponto. Ponto 45, no exemplo banal. Assim, aleatório, não sei se existe, né? Então, ponto, ele só vem depois que você já citou um versículo. Depois de citar um versículo, qualquer, né, ou mais de um versículo, uma seção, né, de versículos. Por exemplo, você pode pegar Mateus 1, 3 a 5, ponto, 10 a 15. Entendeu? 3 a 5, parou, aí retoma lá no 10 e vai até o 15. Então, esse é o ponto. O ponto e vírgula serve para separar capítulos, citação de citação, né, de livros diferentes, ou mesmo capítulos dentro de um mesmo livro. Ou para citar livros diferentes. Por exemplo, Gênesis, ponto e vírgula, Deuteronômio, ponto e vírgula, Josué, ponto e vírgula, 1 Samuel, e assim por diante. Certo? E queria que vocês dessem uma olhada, a gente avançar no nosso conhecimento da Bíblia, o livro de Esté. Livro de Esté, você vai procurar aí, se não souber logo de cara onde vai estar, é uma coisa importante, né? Vai lá no índice, e aí procura, tá? Lá não está em ordem alfabética, tá? Na ordem canônica, no início. É importante, eu aconselho a olhar por aqui, a começar a pesquisar por aqui. Esté, onde é que se situa? A gente vai encontrar aqui no Antigo Testamento
uma subdivisão em 4 partes, né? Como se fosse aqui atrás de mim, tem várias prateleiras. Então, na primeira prateleira, nós temos o Pentateuco. Na segunda prateleira, nós temos os livros históricos. Na terceira prateleira, temos os livros sapienciais. Numa quarta prateleira, você embaixo e em cima, né? Nós encontramos os livros proféticos. Esté, em que bloco está? Será que está entre os profetas? Você vai procurar. Se você não sabe, você procura entre os profetas. Aí não vai achar Esté entre os profetas. Será que Esté está no Pentateuco? Aí você... Não, Pentateuco são só 5 livros, eu já sei quais são. Não está. Será que está nos sapienciais? Aí você procura. Não tem Esté. Então deve estar nos históricos. Aí você vai lá e encontra Esté lá no finalzinho já, né? Depois de Judite, depois de Tobias, antes dos Macabeus. Aí tem aqui a página que pode ajudar. Mas com o tempo você vai saber. Esté é um livro histórico, lá perto de Macabeus. Aí você já vai mais ou menos acertar sem precisar de recorrer ao número da página. Então, o exercício do próximo, para o próximo encontro nosso, o exercício é olhar o livro de Esté, porque ele tem uma particularidade quando se trata de citação. E você olha o livro e eu vou apresentá-lo então no próximo encontro, juntamente com outras questões de introdução. E aí outra coisa, outro conselho prático, né, que dou como exercício mesmo, é observar como é que se organiza a Bíblia. E, né, a partir desse índice, estou dizendo aqui, né, tem o Pentateuco, tem os livros históricos, tem os sapienciais, tem os profetas, está tentando memorizar, né? O ideal seria com o tempo a gente saber mesmo, né? Samuel faz parte de qual bloco? Isaías, já sabemos que é profeta. Então, para a gente se habituando mesmo o livro com a sua colocação. Em qual prateleira esse livro está? A gente vai se habituando e a gente vai crescendo junto nesse nosso encontro ao redor da palavra de Deus. Um abraço e até o próximo encontro. Qualquer pergunta, mande aí para o meu e-mail, você já tem, e a gente responde se possível. Um abraço. Fique com Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é